Olá, boa tarde, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que todos tenham um bom domingo. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. E que nós tenhamos sempre bom ânimo, irmãos, para manifestar a alegria do Senhor, para manifestar a palavra dele aos corações. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós somos testemunhas vivas do nosso Deus vivo. Nós somos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é necessário nós testemunharmos a palavra de Deus com convicção. Glória a Deus, porque a palavra é viva. Volte para Deus, volte para o amor. Você será feliz, seu valor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos, Jesus ele nos convida a nós irmos nos quatro cantos do mundo e anunciar a boa nova, anunciar a palavra de Deus. Glória a Deus, para que todos sejam alcançados pela verdade e vivam na verdade, manifestando a alegria do Senhor. Então nós sabemos que constantes são as lutas, mas é necessário se voltar sempre para Deus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você nasceu, é para lá que você tem que voltar. Volta para Deus e louva-o. Volte para Deus, volte para o amor. Volte para Deus, volte para o amor. O nosso lugar é no Senhor, o nosso lugar é em Deus Criador. Volte para Deus, volte para o amor. E aí como está escrito? Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, volta a Deus e louva-o. Louva a Deus enquanto vives. Glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te nas suas misericórdias. Glória a Deus, irmãos. Olha a importância de nós louvarmos sempre a Deus. Quem canta os males espantam. Por isso é necessário, meus irmãos, nós nos voltarmos para Deus. Nós sabemos que algumas injustiças do mundo que acontecem conosco, a gente chega ao ponto de ficar entristecido, abatido, mas é necessário se voltar para Deus. É necessário se voltar para o Senhor Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos dá a vida nova, aquele que nos faz a gente viver verdadeiramente na alegria do Pai. Por isso é necessário se voltar para Deus. Como aqui está escrito em Eclesiastes, capítulo 17, versículo 25 em diante. Olha o que nos diz. Volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Suplica em sua presença e diminui as tuas ofensas. Volta ao Altíssimo, desvia-te da tua injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus. Reconhece a justiça e os julgamentos de Deus e permanece constante no estado em que Ele te colocou. E na oração ao Deus Altíssimo. Quem louvará o Altíssimo no abismo, em lugar dos vivos, os que proclamam o louvor de Deus? Não te demores no erro dos ímpios, e louva a Deus antes da morte. Do morto, como quem não existe, o louvor cessou. Louva a Deus enquanto vives. Glorifica-o enquanto tens vida e saúde. Louva a Deus e gloria-te nas suas misericórdias. Quão grande a misericórdia do Senhor e o seu perdão para com todos aqueles que a Ele retornam. Nem tudo está ao alcance da humanidade, pois o ser humano não é imortal. Que há de mais brilhante que o sol,
e contudo ele se eclipsa. Que há de mais ímpio do que o pensamento de carne e sangue? Pois também isso há de ser punido. Ele examina as potências das alturas celestes, quanto mais os seres humanos que são terra e cinza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados. Abandona o pecado, porque é o pecado que nos corrói, é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que nos entristece. Mas quando nós procuramos viver em Cristo Jesus, nós somos felizes o tempo todo, irmãos. Porque existe essa promessa para nós. Ah, Anderson, como assim? Ser feliz o tempo todo, se a gente passa por tantas coisas estão acontecendo no mundo aí. Essa é a promessa de Deus para aqueles que procuram viver em seu Filho Jesus. Não é o que diz lá no Salmo 23, 6? Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos. Olha aí que promessa. É o próprio Deus que garante isso em nós, irmãos. E lá no Salmo 128 nos ensina que feliz quem teme o Senhor e segue seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. Então é necessário abandonar os pecados, é necessário deixar os pecados de lado para viver somente em Jesus. Certo, sabemos que todos nós somos pecadores, mas nós não podemos nos conformar com o pecado que é o diabo. Todas as vezes que eu e você, nós pecamos, nós agradamos o diabo e desagradamos a Deus. E nós não podemos viver assim. Nós não podemos continuar desagradando o nosso Deus. Nós temos que continuar agradando o nosso Senhor Jesus Cristo e desagradando o pecado, que é o diabo. Então, volta, pois, ao Senhor e deixa os teus pecados, suplica em sua presença e diminui tuas ofensas. Sabemos que nós vivemos em um mundo cheio de pecado, em um mundo pecaminoso, mas é necessário nós termos o olhar de Cristo, um olhar santo, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão, de amor, para que assim o Senhor possa reinar sempre em nós. Volta ao Altíssimo, desvia-te da tua injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Quantas pessoas que amam a injustiça, quantas pessoas ainda compactuam com a injustiça, porque as coisas estão ficando difíceis, porque as coisas estão difíceis. Ei! A gente não precisa se corromper para ter as coisas. Basta buscarmos a Deus e já teremos todas as coisas. Porque Deus é fiel e Ele não nos deixa faltar nada. A gente pode passar por necessidades. Como Paulo disse, aprendi a me bastar em toda e qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Deus. Mas nós também temos que entender, irmãos, que nós não estaremos escapes dos momentos difíceis, dos momentos de necessidade, dos momentos de penúria. Isso faz parte do processo da vida cristã, de todo seguidor de Cristo. Não é porque eu tenho Jesus que eu não vou passar por necessidade. Não é porque eu tenho Jesus que eu não vou passar por momentos difíceis. Não, claro que eu vou passar, porque nós caminhamos na contramão do mundo. O mundo vem com suas chagas malignas para poder nos destruir, para poder nos desanimar. Mas nós vamos com as chagas benignas do nosso Senhor Jesus Cristo, dissipando todo o mal de Satanás. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, Nilma. Boa tarde, a paz, que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos aí, tá bom? Saudade de vocês. Que nós continuemos nesta missão, né, confiante sempre na palavra de Deus. Nós não estamos sozinhos quando as coisas parecem estar impossível para nós humanamente. Não, ainda Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Agora cabe a nós colocarmos a nossa fé em ação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Aquele que se aproxima dele deve se aproximar dele crendo que ele existe, e ele recompensa a todos aqueles que procuram. Por isso é necessário nós procurarmos a Deus. Por isso é necessário nós invocarmos o santo nome do Senhor.
que fez o céu e a terra. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Ah, Anderson, mas a minha vida está um caos, a minha vida está isso. Ei, se voltem para Deus. Olha aqui o que está dizendo o louvor. Para os braços do Pai. A decisão é nossa, irmãos, de buscar a Deus. Eu tenho que me decidir. Jovens, sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Irmãos, nós não podemos desanimar. Nós não podemos deixar de buscar o Senhor Jesus. Nós não podemos parar de buscar o nosso Deus. Nós temos que invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor meu Deus, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Olha o que vai nos dizer hoje. Hoje, o Senhor nos chama a atenção de dizer que nós somos testemunhas dele. Glória a Deus. Olha o que nos diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para ser de minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Então, nós somos testemunhas vivas do Deus vivo. É o Espírito Santo que nos ajuda a testemunhar com alegria, a testemunhar com o coração cheio de verdade, cheio de esperança. Jesus, ele cumpriu a missão dele aqui na terra. Ele veio a este mundo, cumpriu e depois voltou para o Pai. Como aqui vai dizer, glória a Deus. Depois de dizer isto, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo como o viste partir para o céu. Então, irmãos, foi necessário Jesus ele subir para o céu, para que o Paráclito viesse. O Espírito Santo está conosco, ele está dentro de nós. Por isso que nós temos que procurar sempre viver na verdade, na justiça, na fidelidade, na santidade. Deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, pelo Paráclito, pelo Consolador, pelo Espírito da verdade. Então Jesus foi, mas ele nos enviou. O Pai nos enviou o Espírito Santo. Jesus disse, é preciso que eu vá, para que o Consolador venha, o Espírito Santo. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Ó Espírito Santo, intercedei a Deus por cada um de nós, em nome de Jesus. Intercedei para que nos livre do maligno, para que nos livre das horas más, para que nos livre dos maus pensamentos, que todo mau pensamento de Satanás caiam por terra, em nome de Jesus. Pensamentos de suicídio, que caiam por terra, em nome de Jesus Cristo. Pensamentos de querer viver só no pecado, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos criados por Deus para viver em santidade, irmãos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que Deus repreenda Satanás, que Deus repreenda todos os demônios, em nome e pelo poder do sangue do Cordeiro, em nome e pelo poder do sangue de Jesus. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, Ele caminha conosco. E lá em Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus nos ensina, glória a Deus. Olha, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpente e beberem veneno mortal,
não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra pelos sinais que a acompanhavam. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o papel que o Senhor nos deixou de nós irmos pelo mundo inteiro, anunciar a boa nova, anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, porque não creu no Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Maria. Por isso que nós temos que crer na sua santa palavra. Como Maria disse, lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Façamos tudo o que Jesus nos disser, meus irmãos. Sejamos obedientes aos mandamentos de Deus. E assim continua: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpente e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Olha que autoridade, irmãos, o Senhor nos deu. Glória a Deus, irmãos, pela palavra. A palavra é viva, irmãos. Por isso que nós não podemos nos acovardar. Por isso que nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar a cada dia mais, anunciando o evangelho, anunciando a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Chegue a conhecer seu Filho Jesus e viva verdadeiramente, porque somente Jesus pode fazer o ser humano feliz. Não tem como ser feliz longe de Jesus. Porque Jesus é a própria felicidade. Cristo é a felicidade, meu irmão. Não é o pecado a felicidade. O pecado aparenta uma falsa felicidade. Mas a verdadeira felicidade é Jesus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, que nós possamos se voltar para Deus. Como disse a palavra, Volta a Deus e louva. Volta ao Senhor e deixa os teus pecados. Irmãos, a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra Satanás. E nós não podemos compactuar com o demônio. Não, porque não há comunhão entre Cristo e Belial. Não há comunhão entre a justiça e a injustiça. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não, irmãos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz no meio das pessoas, para que elas vejam o seu bom testemunho de vida e glorifiquem a Deus, louvem a Deus. Que essa é a vontade de Deus, irmãos, que nós cheguemos ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e viva como Jesus viveu. Amemos como Jesus amou. Eu sei que nem sempre é fácil, principalmente quando se fala em amar os inimigos, Mas é o próprio Deus que pede para nós: ama os teus inimigos e ora por aqueles que vos perseguem. Tem certo tipo de perseguições, meus irmãos, que só cessam, que só param quando a gente toma atitude de oração por aquele que estão nos perseguindo. É bíblico, irmãos. Olha o que nos diz aqui. Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Olha a importância. A gente sabe que não é fácil você amar o seu inimigo, amar a sua inimiga.
aquela que tanto se levanta contra você, seja no trabalho, até mesmo na igreja, né? O seu amigo se levantar contra você, o seu inimigo se levantar contra você, né? Então é necessário nós estarmos em sintonia com a palavra, que aqui vai dizer, ó, ouviste o que foi dito. Antes foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Tem pessoas que só querem amar o próximo, mas querem odiar o seu inimigo. Mas Jesus nos ensina, ora eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Como eu disse, tem certo tipo de perseguições que acontecem na nossa vida que só para quando a gente começa a orar pela pessoa. Faça essa experiência. Quando você vê que alguém está te perseguindo, ore por essa pessoa. Em nome de Jesus, ore. E vocês verão que essa pessoa vai mudar. Porque é Deus que está no controle de tudo, irmãos. Porque a gente sabe que tem pessoas que são difíceis. E nós que chegamos ao conhecimento da verdade, nós temos... nós conhecemos. Nós temos uma experiência de vida. Né? Porque nós conhecemos Jesus. Quantas experiências de vida nós já tivemos? Então, por isso que nós não podemos nos comparar com as pessoas ignorantes, aquelas que ainda estão na rebeldia. Mas nós temos que ser manso e humilde de coração, assim como Jesus ele nos ensina a ser, assim como Jesus ele é, né? Para que assim, quem sabe, essas pessoas sejam libertas do laço do diabo e Deus ele converta essa pessoa, né? Que é através do nosso testemunho também, irmãos. É através do nosso testemunho de vida que nós também atraímos os outros para o reino de Deus. Porque um dia aqui tudo vai passar. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Por isso que nós temos que nos esforçar para agradar sempre a Deus. E é possível ter uma comunhão maior para com Deus. É através da oração, é através de ir para a igreja, seja você evangélico, seja você católico. Cada um tem a sua comunhão para com Deus. E nós devemos respeitar os irmãos de outras denominações, né? Porque Deus é vivo e presente no meio de nós, através do seu Santo Espírito. Então, por isso que nós temos que ser humildes. E não viver para querer ser melhor do que os outros, mas ser melhor para os outros. Nós temos que ser melhores para Deus e melhores também para os irmãos, para que assim eles reconheçam Jesus em nossa vida e possam viver em Jesus também, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Volte para Deus, volte para o amor, para os braços do Pai. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vitória é nossa, meus irmãos, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Todas as vezes que vocês estiverem passando por momentos difíceis, abra a boca e diga: eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Nós somos vitoriosos, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por tua causa somos levados à morte o dia inteiro, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isso somos mais do que vencedores. Graças a Deus que nos ama. Por isso eu digo, por mais difícil que esteja a caminhada, por mais difícil que estejam as tribulações, sejamos alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes sempre na oração. E que nós continuemos confiando no Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vive, Deus reina com força e poder. Ele controla tudo aqui na terra, Ele controla tudo lá no céu. Então, e é Ele que nos ajuda nessa caminhada rumo ao céu. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Fique na paz e até mais com a graça de Deus Pai. E finalizo com o Salmo 91 e o Salmo 121. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escuro e broco, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem para alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o asp, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pois eu desejo, Senhor meu Deus, a vossa salvação. Não desejo somente a minha, mas sim a de todos os meus irmãos e irmãs. Salva-nos, Deus, e nós seremos salvos. Liberta-nos e nós seremos libertos. Guia-nos com teu Santo Espírito, ó Deus, e nós seremos guiados. Salmo 121. Levanta os olhos para os montes, de onde virá auxílio? Meu auxílio vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar. Aquele que te guarda não dorme nem cochila. O vigia de Israel, o Senhor é o teu guarda, o Senhor como sombra que te cobre, está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger quando tu sais e quando tu entras. Acredita nisso, meu irmão. É a promessa eterna de Deus. Ele vai nos guardar quando nós saímos e quando nós voltamos. Por isso que nós temos que também fazer a nossa parte. Viver a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Como eu tenho comigo. Se nós perecermos, é porque nós não usamos dos meios que Deus nos deu para combater o mal. Não estou dizendo que a gente não venha passar por momentos difíceis. Não é isso. Mas enquanto a vida há esperança. Então, se volte para Deus, meu irmão. Se volte sempre para Deus, minha irmã. Porque Deus é Deus no céu. Deus também é Deus aqui na terra. E é Ele que vai à frente da nossa fé, dissipando todo o mal, repreendendo Satanás. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique na paz e até mais, com a graça de Deus Pai. Que a alegria do Senhor, nosso Deus, seja sempre a nossa força. Tamo juntos. Não desanima não. Não desiste da vida não. Busca Jesus e terás sempre inspiração no coração.